noite a todos. Alô? Noite. Saiu, né? Muito bem. Quero convidar a vocês que abram as suas Bíblias no livro do Gênesis. Gênesis, no capítulo 12. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 3. Gênesis 12, versículos 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu, pois, uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Provavelmente alguém deve estar pensando que eu me equivoquei no texto, não é verdade? Não parece ter muito a ver com saúde. Entretanto, quando o conhecimento do Deus vivo já havia quase que se extinguido da face do planeta, Deus viu que havia um homem e uma família que ainda mantinha um certo tipo de culto ao Deus vivo Jeová. E ele então se propôs a fazer desta família um veículo pelo qual o conhecimento do Deus vivo voltasse novamente a encher a terra. Entretanto, para que Deus pudesse cumprir na vida de Abraão aquele propósito que ele queria, Abraão teria que obedecer uma ordem muito especial de Deus. E qual foi essa ordem? Sai daí. Por quê? Deus, na realidade, ele queria criar uma nova cultura em Abraão. E ele sabia que Abraão, em meio àquela cultura pagã de Ur dos Caldeus, sobre aquela influência, seria muito difícil que ele pudesse cumprir na vida de Abraão o propósito que ele queria. Então, a primeira ordem que Deus deu foi a seguinte: sai daí. E por que eu estou falando isso? Porque eu dou palestras em vários lugares, alguns países, em vários lugares aqui no Brasil, e é interessante que cada lugar existe uma desculpa. Se é no México, doutor Silmar, o problema aqui é a pimenta, mas isso é um problema de cultura, isso é cultural, não tem problema nenhum não. Se é no Rio Grande do Sul, aqui é o chimarrão e o churrasco, mas isso é um problema de cultura, isso não tem nada a ver. Se é Minas Gerais, Espírito Santo, é o cafezinho que ainda rola solto por lá. Então, cada região e cada cultura tem a sua desculpa. Entretanto, o que Deus está pedindo é justamente que nós abandonemos esse tipo de cultura. Todo e qualquer tipo de cultura que não permite que Ele realize na nossa vida a obra que Ele quer realizar. Que nós sejamos uma bênção para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para aquelas pessoas da nossa área de influência, esses costumes devem ser abandonados. Sabe por quê? Porque no momento em que nós descemos as águas batismais, nós já não temos mais uma identidade terrestre. A nossa identidade, ela é o quê? Ela é uma identidade celestial. Me lembro, quando estudava no Brasil, ainda tinha o primário, nós fazíamos em 6 anos. Eram 5 anos de primário e tinha admissão ao ginásio. E naquela época existia leitura silenciosa, nós líamos poesias, interpretação de texto, aquela coisa. E havia uma poesia, que eu até decorei algum trecho dela, e a poesia dizia o seguinte, o título dela é Ser Brasileiro. E é mais ou menos assim: se perguntares, meu filho,
Onde a terra do teu amor, cheio de orgulhos respondes, sou brasileiro, Senhor. Não digas sou sergipano, carioca ou mineiro, pois serás mais soberano dizendo, sou brasileiro. Que tal se nós reparafrasearmos, nós não temos mais uma identidade da terra, não somos gaúchos, brasilienses, cariocas, mineiros, sergipanos, nem pernambucanos, porque Deus já colocou no nosso coração as insígnias da cidadania celeste e nós temos que viver sobre essa esfera celestial. Então, todo e qualquer costume cultural que impeça que Deus nos transforme uma bênção para aquelas pessoas que nos cercam e na nossa área de influência deve ser abandonado. A ordem de Deus para nós qual é? Sai daí. E quando nós decidimos sair, então Ele nos vai mostrar para onde nós devemos ir. Muito bem, isso é só a título de introdução. Já mencionamos 3 hábitos. Comer em excesso. Qual foi o segundo? Açúcar. O terceiro, ontem foi água com açúcar, não é verdade? Foi água. E existe o quarto, que é a atividade física. Eu mencionei alguma coisa aqui no sábado sobre atividade física. E quando eu falo em atividade física, eu não estou falando em academia, em exercícios extremos, não. É tirar o indivíduo da vida sedentária. E quando eu faço essas aplicações, é porque existe uma lógica. Eu busco sempre exemplo daquilo que funciona. E muitas das vezes esses exemplos, essas conclusões, vai até contra aquilo que se ensina por aí. Por exemplo, pessoas que vivem muito, não são pessoas que vivem diariamente na academia malhando, não são pessoas que fazem esforços extremos na academia, são pessoas que levam uma vida ativa durante todo o quê? Durante todo o dia. Elas não são sedentárias. Então, aqueles que têm uma atividade profissional que não é sedentária, ela precisa corrigir a ponta da alimentação e fazer alongamentos. Não estamos falando em força física, estamos falando em resistência orgânica. É claro que se a pessoa quer ficar com um corpo de Rambo, alguma coisa assim, ela vai ter que malhar. Mas eu quero dizer que isso aí não significa uma vida mais longa e nem uma melhor qualidade de vida. E eu mencionei que atletas vivem menos do que a população geral. O esporte competitivo, ele não é saúde, e nunca foi saúde. Um jogador de futebol com 34, 35 anos de idade, já está na 5ª, 6ª cirurgia. Meninas que começam a praticar ginástica muito jovenzinhas, depois começa aquela intensidade das atividades físicas, param de menstruar. Isso é saúde? Nunca foi saúde, então não é isso que nós queremos ter resistência orgânica. Então o que deveríamos fazer é aproveitar durante o dia todas as oportunidades que temos para estar ativos e aproveitar essas oportunidades, porque são esses retalhos de atividades, juntamente com a correção da parte alimentar, é que vai reverter em quê? Em saúde. Por exemplo, se a pessoa vai no shopping, por que ela tem que subir pela escada rolante? Suba e desça pela escada normal. Às vezes eu vejo pessoas que vão ao supermercado e todo mundo quer estacionar o carro na porta do supermercado. Para quê? Estacione bem longe, aproveite para caminhar, para carregar as compras. São esses pequenos retalhos de atividade que no final do dia representa uma grande coisa quando se corrige a parte alimentar. Normalmente 70% da energia nossa, ela é gasta, sabe com o quê? Simplesmente para nos manter vivos. 30% é com atividade física. Quando nós corrigimos a parte alimentar e evitamos o sedentarismo, estar sentado durante muito tempo vendo televisão, toda a oportunidade que nós temos, nos manter ativos, é isso aí que vai contar. Agora, se você tem a disciplina para ir a uma academia e fazer sua atividade física, que não seja atividade física muito extensa e muito extrênua, então você pode obter também alguns resultados. Um dos problemas que existe é que toda atividade física muito intensa,
ela é imunossupressora. Na realidade, ela diminui a imunidade, ela não aumenta a imunidade. E toda atividade a física de moderada, ela tem um efeito ao contrário, ela ajuda a nossa imunidade. Então, um exemplo, uma pessoa mora no 5º andar de um apartamento. Ela pode estabelecer metas, só vou pegar o elevador no 2º andar a partir de hoje. Então ela começa a subir a escada, no começo ela vai sentir cansada, mas chega um momento que aquilo ali vira uma rotina que ela nem sente, já se acostumou. Bom, agora eu vou pegar lá no 2º andar. Eu quando venho ao Brasil, eu fico ali em Copacabana, nós sempre alugamos um apartamento de temporada. Dessa vez eu fiquei no 3º andar. E raras vezes que eu pegava elevador. E às vezes eu usava aquela escada 10 a 15 vezes por dia, subindo e descendo para resolver algumas coisas, fazer algumas coisas. Na realidade eu sentia que à noite eu estava o quê? Na realidade eu estava cansado. Então temos que tirar esse mito, nós não queremos força física, queremos o quê? Resistência orgânica. E quando se corrige a parte alimentar, então nós temos aí os 2 componentes. Agora, aqueles que têm uma atividade física, que é uma atividade física, uma profissão, melhor dizendo, muito sedentária, têm por obrigação de fazer alguma atividade para compensar então o sedentarismo. Então, basicamente, todo mundo já sabe a importância da atividade física. Tem que ser incorporado. Uma caminhada seguida de alongamento, respirações profundas. Existem várias maneiras de caminhar. Eu nunca recomendo que a pessoa... Às vezes uma pessoa há muito tempo que não faz exercício. E ela começa uma atividade física, ela quer correr. Aí corre 5 quilômetros, depois passa uma semana na cama que não pode fazer nada, né? Então comece, vai escutando o seu corpo. O corpo ele vai dizendo o ritmo. Use a sabedoria do corpo, ele vai dizendo o ritmo, a pessoa vai aumentando o ritmo à medida que o corpo então vai pedindo. Muito bem, esse seria o nosso 4º, que é um resumão. O 5º é um pouco mais longo. O 5º é produtos ou alimentos de origem animal. Na realidade, esse é o 5º. Esse assunto, quando foi discutido na igreja, ou sempre foi abordado, ele sempre foi abordado de uma maneira equivocada. Porque tem proteínas, não tem proteínas, porque tem B12, não tem B12, na realidade isso se tornou uma distração. Esse assunto nunca deveria ter sido discutido na igreja do ponto de vista dietético, porque não é o aspecto dietético que está em questão. A questão, ela não é dietética, ela é profética. E alguns ainda não entendem, de vez em quando me fazem algumas perguntas, como: Dr. Silmar, os patriarcas e profetas comeram carne. A igreja primitiva utilizava produtos de origem animal. Jesus comeu peixe. E por que nós não podemos comer? Ou não devemos comer? E aí nós nos esquecemos que na história da igreja, desde que ela foi fundada lá no Jardim do Éden, através da sua história, sempre houve momentos em que se fez necessário uma verdade presente e relevante. E essa verdade presente e relevante com relação a produtos de origem animal, ela nunca foi relevante em nenhuma outra parte da história, mas ela se tornou uma verdade presente e relevante para o nosso tempo, que tempo do fim. E por que se tornou uma verdade presente e relevante? Porque hoje existem condições e fatores que não estavam presentes no passado. Então, a reforma de saúde em Levítico 11 até 1863 cumpria perfeitamente a verdade presente da reforma de saúde para aquele período. Entretanto, fez bem a Deus dar a essa igreja uma luz adicional devido às implicações que existem para o consumo de produtos de origem animal para esse tempo. Que tempo é? O tempo do fim, onde existem implicações que não existiam no passado. Por isso, isso não é uma questão dietética, é uma questão o quê? É uma questão profética. Vamos ver algumas implicações que são presentes hoje e não eram implicações do passado. E por que essa reforma de saúde, que foi começada a ser dada em 1863, ela é
relevante e presente para os nossos dias. Porque existem situações e fatores peculiares para o nosso tempo. Que tempo é esse? Tempo do fim. Por isso que Ellen White diz: frutas, cereais, nozes e verduras, preparados de maneira simples, é a dieta que Deus estabeleceu para o seu povo para esse tempo. Que tempo que estava se referindo ela? Para o tempo do fim. Então vamos ver algumas explicações. Se você, por exemplo, está preocupado com a fome no mundo, com a escassez de alimentos, primeira coisa que você deveria fazer seria mudar a sua alimentação para uma alimentação mais baseada em plantas. Por quê? Porque na realidade esta política alimentar mundial de tentar alimentar seres humanos com produtos de origem animal, que é responsável pela fome no mundo. Mas o que tem a ver o bife com a fome no mundo? Tem muito que ver. Sabe por quê? Porque grande parte dos recursos do planeta, 40% das terras aráveis que existem no planeta, que deveria estar sendo utilizado para se produzir alimentos de origem vegetal para alimentar a população, está sendo utilizado ou para produzir cereais para alimentar animais, ou como espaço de pasto para alimentar animais. Então nós estamos na contramão dos níveis de distribuição de energia, como eu mencionei aqui, eu creio que foi no domingo pela noite. Mas como que pode ser isso? É muito simples. Para você alimentar um animal, você tem que fazer duas coisas. Você tem que dar um espaço para ele se alimentar, ou você tem que plantar alguma coisa para alimentar os animais. Entretanto, vocês se lembram que eu mencionei? Quando uma planta recebe energia do sol, ela pega 1000 unidades de energia, ela utiliza quantas unidades para seu metabolismo e crescimento? 900 unidades. E aquele dízimo de 10% ela dá para quem? Para alimentar a homens e animais. Bom, então vamos supor que você tenha lá um pé de milho, uma ilustração. Aquele pé de milho, ele recebeu 1000 unidades de energia, utilizou para o seu metabolismo e crescimento, e aqueles 10%, as 100 unidades, ele vai armazenar em forma de quê? Da espiga do milho. Então, o que você faz? Em vez de pegar aquela espiga do milho e ingerir, então você tem uma ideia genial. Não, vou pegar essa espiga de milho, então eu vou dar para uma galinha. Quando você dá àquela galinha, aquela espiga de milho, você pega 100 unidades de energia e dá para a galinha, ela vai consumir quantas unidades? Quantas? 90 unidades ela consome. E ela te devolve o dízimo. O dízimo de 100 quanto é? 10. E a pergunta que eu faço é a seguinte: por que nós precisamos desse atravessador? Por que não pegamos as 100 unidades? Por que temos que dissipar essa energia ao tentar alimentar animais? Vocês sabem que hoje, em termos de mundo, o que isso significa? Significa que a quantidade de cereais que se dá para alimentar os animais são 65 milhões de toneladas de grãos por ano, que seria suficiente para colocar na mesa e alimentar, oferecendo 3 refeições a cada homem, mulher e criança nesse planeta. Essa ideia de que existe fome no mundo porque não existe recursos, isso é uma fraude. Existem muitos recursos, entretanto, nós estamos dissipando essa energia e não estamos cumprindo o propósito. Não é uma política alimentar do Brasil, é uma política alimentar mundial. E aí o que ocorre? Apenas uma pequena minoria, ela é beneficiada. E o resultado o que é? Nosso planeta tem 7 bilhões de habitantes. Com esses 7 bilhões, 1/3 está desnutrido, um outro terço está subnutrido, e apenas 1/3 está mais ou menos alimentado, porque nós estamos na contramão dos níveis de dissipação de energia. Estamos desperdiçando. Isso era um problema do tempo dos patriarcas e profetas?
Não, não era um problema. Esse é um problema para o tempo do fim. Por isso, a reforma alimentar, ela se torna necessária com relação a produto de origem animal para o tempo do fim e o tempo que nós estamos vivendo. Segundo problema, segunda implicação, é um impacto muito grande negativo na tentativa de produzir animais para alimentar seres humanos. Por exemplo, entre os gases que mais contribuem para o aquecimento global, o metano é o segundo gás. Quem é o maior produtor de metano no planeta hoje? São o gado e as ovelhas principalmente. São milhares e milhares de toneladas de metano que são expelidos na atmosfera diariamente. Mas por que isso acontece? Porque esses animais são criados fora do seu predador natural, em uma explosão populacional. Não tem um predador. Então, o impacto sobre o ambiente é um impacto muito grande. Por exemplo, desmatamento da Amazônia. Normalmente se fala na televisão que a culpa é de quem? Da indústria da madeira, não é verdade? Mas a indústria madeireira, ela contribui apenas para 17% do desmatamento da Amazônia. 83% está relacionado com o quê? Está relacionado com a pecuária. Mas nós escutamos isso na televisão, não é? Por que não? Porque estão muito bem organizados politicamente. No ano passado nós tivemos o Rio +20 lá no Rio de Janeiro. E haviam vários quiosques com palestras sobre o impacto do mundo, que vai acabar a água, aquela coisa toda, que você tem que levar sua sacola para o supermercado, aquele saquinho acaba contaminando o planeta, mas eu não vi um quiosque falando do impacto que tem a pecuária sobre o ecossistema, porque estão muito bem politicamente organizados. Isso era um problema do passado? Não, não era um problema do passado. Então não era uma verdade presente relevante para aquele tempo, mas se tornou uma verdade presente relevante para o nosso tempo. Que tempo é esse? Tempo do fim. Outra implicação é a questão do impacto sobre a saúde. Sobre a saúde. 70% dos antibióticos produzidos por todos os laboratórios do mundo não é para o consumo humano. É para consumo de quem? Entretanto, 70% de todas as enfermidades infecciosas adquiridas por seres humanos foram adquiridos de quem nos últimos 30 anos? Foram adquiridos dos animais. Então existem muitas implicações sanitárias que não existiam no passado. E por que existem essas implicações sanitárias hoje? Porque existe a necessidade de se produzir em grande escala. E aí nós já vamos a outra implicação. E a quarta implicação seria: toda tentativa de produzir animais em grande escala para tornar o preço competitivo, sempre vai haver um fator. E esse fator é o fator crueldade. Sempre vai estar presente. Por quê? Não que aqueles que criam sejam pessoas cruéis, mas faz parte do sistema. Tem que se produzir em grande escala, tem que tornar o preço competitivo. E aí entra o fator crueldade. Eu vou dar apenas alguns exemplos. Por exemplo, os frangos os pintinhos serão frango de cortes. Quando eles são bem novinhos, o que você faz? Se cortam os bicos desses animais. Por que se cortam os bicos? Para evitar que eles se biquem e disseminem enfermidade entre si. Então esses bicos são cortados. Mas de que maneira são cortados? Levam ele para o quirófano, faz uma oração, dá anestesia? Não, são cortados muito rapidamente. E o bico, ao contrário da crença popular, é uma das partes mais sensíveis do corpo das aves. Sabe por quê? Porque é o bico que mantém o contato desses animais com o ambiente. É com o bico que ele verifica a temperatura, então é muito bem inervado aquilo, ao contrário da crença popular. Muito sensível.
E esses animais, depois desse procedimento, eles ficam sangrando por alguns dias, e ficam em dor e ficam em agonia. Então, para produzir animais em alta escala, nós submetemos esses animais a uma verdadeira vida de tortura. Uma vaca leiteira, por exemplo, para se produzir leite em quantidade adequada, por exemplo, uma vaca leiteira que é ordenhada manualmente, ela pode ter uma expectativa média de vida de 12 a 14 anos, certamente não produzindo leite, uma expectativa de vida dela. E uma vaca que é ordenhada mecanicamente, a expectativa média de vida é mais ou menos 4 anos. De que elas morrem? Morrem de exaustão. Aquelas máquinas praticamente drenam a vida do animal. E ali se provoca hipertrofia, se provocam mastites, que tem que dar antibiótico, porque senão produz pus, aquela coisa toda. Então nós sacrificamos esses animais a uma vida de tortura, na realidade por alimentos que nós não necessitamos. Eu me lembro, eu morei um período na roça. Aqueles que leram o meu livro e viram minha resenha, já sabem disso. E eu me lembro que nessa época, a minha mãe, para ter uma boa galinha, levava 1 ano e meio. Eu me lembro que ela pegava assim um franguinho bem pequenininho, meio pré-adolescente, mais ou menos, e começava a tratar com todo carinho aquele animal. O pobrezinho não desconfiava de nada. Quando desconfiava era tarde demais. Essa gentileza era isso aqui, não é? Mas era 1 ano e meio. Hoje, do ovo ao frango, em quanto tempo? 35 dias. Como se consegue esse milagre? É uma combinação de técnicas de criação, de uma alimentação hipercalórica, juntamente com a reação que esses animais têm quando são expostos a certos tipos de substâncias. E existem 2 substâncias, fatores de crescimento e também os antibióticos. Hormônio de crescimento já não se usa há pelo menos uns 60 anos, ou não deveria se usar. Mas por uma razão interessante, os antibióticos eles têm um efeito em promover o crescimento também. Nós não sabemos por que isso ocorre. Mas nos animais, a administração de antibióticos estimula aquela explosão de crescimento. Então os antibióticos são usados em grandes quantidades para prevenir enfermidades e também para estimular o crescimento. Aliado a uma técnica de engorda, a alimentação hipercalórica, esses animais tendem a crescer de maneira desproporcional, onde o seu tórax acumula uma quantidade muito grande de tecido, e se pode observar que alguns começam a ter problemas ortopédicos, por incrível que pareça. As pernas entortam, mancam, porque o tórax se torna muito pesado e ele não consegue então distribuir aquele peso no seu centro de gravidade. Outra coisa que acontece é que, por uma razão ainda que não se sabe, todos os tecidos dos animais respondem muito bem a essas técnicas de engorda. Mas existe um tecido que não responde muito bem, e é o miocárdio, é o tecido cardíaco. Então o que ocorre? Esses animais eles crescem muito, seus músculos, ossos. Entretanto, existe um tecido que não cresce na mesma proporção, que é o coração. Eles crescem muito, mas o seu coração continua o quê? Pequeno e desproporcional. Se você observar em uma granja onde existem frangos que estão prontos para o corte, ou alguns dias antes do corte, você vai observar um fenômeno muito interessante. Normalmente esses animais têm sempre os bicos abertos e a língua caída para um lado do bico, como se estivessem constantemente o quê? Cansados. Na realidade, sabe qual é a condição patológica desses animais? Eles são criados nesse estado de insuficiência cardíaca crônica, porque aquele coração bem pequeno é insuficiente para fazer uma boa perfusão dos tecidos. E o que ocorre? Eles vivem então numa vida de tortura e sofrimento. Isso era um problema do passado? Não, é um problema presente hoje,
produção em alta escala, por isso se tornou uma verdade presente e relevante. É interessante que se você chegar numa granja como essa, com um apito, e apitar, 40, 50 frangos têm infarto do miocárdio e morrem. Tem frangos que têm infarto espontâneos, morrem espontaneamente, porque ele não aguenta aquele estresse. Por isso que existem placas, por favor, não faça ruído. Eu me lembro que o tempo que eu passei no interior, perto da nossa casa tinha uma granja. E chegou um determinado tempo, que começou a correr uma lenda na molecada, né, lá com meus amigos, tudo, que aquela granja dava frango. Mas tinha que ser na terça-feira, depois do meio-dia. E aí nós fomos lá, pegar os frangos. Então, quando chegamos lá, entregaram para a gente aqueles frangos, assim com o olho meio virado, meio mortão, né? A gente sabe, o que está acontecendo aqui? E aí perguntamos ao dono da granja, escuta, não está doente? Não, esses bichos estão bons. Nós temos um controle sanitário aqui muito bom. Então, toda terça-feira, depois do meio-dia, a gente ia pegar lá aqueles frangos meio morto, né? Aquela resposta foi suficiente para nós. Eram o quê? Meninos de 10 anos, 12, 13, 14 anos. Era levando aqueles frangos e preparando em casa e todo mundo feliz, né? Mas eu nunca consegui entender por que tinha que ser na terça-feira, depois do meio-dia. E o ano passado eu voltei lá à região e encontrei um amigo de infância. E eu perguntei para ele, por que tinha que ser na terça-feira, depois do meio-dia? Na realidade, eu não sabia. Eu tinha uma desconfiança. Ele falou, não, o negócio é o seguinte. Ele falou assim para mim, aqueles frangos eram frangos que morriam de susto. Quer dizer, ele tinha uma ideia, né, de susto. Eu falei, assim. E por que tinha que ser na terça-feira, depois do meio-dia? Ele falou, não, é que na terça-feira, meio-dia mais ou menos, passava perto da granja um trem cargueiro e dava um apito tão alto, que muitos frangos acabavam infartando. E esse era o frango que a gente ia pegar lá para comer, os frangos infartados. Estou falando o quê? Estou com 55 anos. Tinha mais ou menos 10 anos, 45 anos atrás, essas técnicas já eram utilizadas. Então, isso não era um problema do passado. Deus sempre teve muita preocupação com os animais também. Dentro desse contexto do pecado, se nós lermos atentamente o Antigo Testamento, vemos a preocupação que Deus tem em evitar a crueldade com os animais. Lá ele diz o seguinte, se você tem que comer o bezerro porque você precisa, você pode comer o bezerro, mas não tem o descaramento de cozinhá-lo no leite da mãe dele. Quer dizer que você vai comer o bezerro e ainda vai cozinhá-lo no leite da própria mãe? Isso é crueldade, isso é desrespeito com a vida. Quem faz isso são os pagãos. Não, vocês são nação eleita. Isso é falta de respeito. Então, dentro do contexto de pecado, Deus estava tentando abrir os olhos do povo israelita para o consagrado e a vida, mesmo dentro do contexto do pecado. Evitar a crueldade. Se você tem um boi que está trilhando o trigo para você, por que você vai atar a boca e não permitir que o animal coma até alguma coisa que caia pelo chão? Ele está trabalhando e produzindo para você, você está submetendo ele a uma tortura? Não, por favor, você não ata a boca do boi que debulha para você. Isso é crueldade. Então nós vemos um Criador preocupado muito com os animais, de dar dignidade à vida animal, apesar do contexto do pecado que nós vivemos. Então isso não era um problema do passado, mas é um problema hoje. Por isso que com relação a produtos de origem animal, se tornou uma verdade presente e relevante para os nossos dias, devido a esses problemas peculiares da nossa época. Existem também questões sanitárias. Muitas das vezes, se vai ao supermercado, se pega lá um pacote de carne com selo do Departamento de Agricultura, do Departamento de Agricultura, com aprovação, e a pessoa pensa em si, bom, isso aqui está debaixo do mais rigoroso controle de qualidade, não é isso que se pensa? É uma fiscalização. Agora eu pergunto para vocês,
São milhões e milhões de animais que são mortos diariamente. Quantos inspetores necessitariam para se verificar cada carcaça? É uma obra difícil? Não, é uma obra impossível. Na realidade, as inspeções são feitas de maneiras estatísticas. Uma amostra talvez a cada 5, a cada 10 mil. Usar o protocolo dos parâmetros de higiene. Mas de vez em quando começam a aparecer algumas histórias, porque é muito difícil pela quantidade de animais que são mortos a cada ano, ou diariamente. Nos Estados Unidos sempre houve esse problema. E o que eu estou falando para você não é um problema de agora somente, não. A senhora White já fala da crueldade dos animais, já fala das condições sanitárias. Eu estou falando isso no final do século XIX e princípio do século XX. As condições de transporte, a crueldade, as condições sanitárias. Eu não estou falando nenhuma novidade. Isso é uma coisa que já tem mais um século de existência, esses problemas. Por isso que a partir de 1863 veio luz extra para nos proteger desses problemas. Nos Estados Unidos houve um período em que fizeram uma devassa em vários matadouros. O resultado dessa devassa foram encontradas muitas coisas. E os relatórios dos inspetores com relação a essas devassas foram alarmantes. Eles citavam cenas nos quais roedores e insetos infestavam as carnes, onde carnes de animais enfermos eram processados em salsichas, onde pus e fezes, juntamente com a falta de higiene dos funcionários, contaminavam a carne, eram relatadas com os inspetores como uma pura realidade. Estamos falando de um país onde existe uma responsabilidade civil muito grande. O que foi encontrado durante esse período? Durante esse período foi encontrado 92.578 bois e vacas, todos tinham tumor nos olhos. Foram encontrados abscessos. O que é um abscesso? Abscesso é uma ferida onde existe pus enclausurado. Encontraram abscessos em 438.837 bois e vacas. Encontraram abscessos em 2.518.000 porcos. É interessante que a quantidade de abscessos nos porcos foram 6 vezes maiores do que a quantidade de abscessos nas vacas, porque são animais mais predispostos a terem esse tipo de problema. Encontraram abscessos em 24.000 ovelhas e abscessos em 10.000 bezerros. O que mais que encontraram? Fígados com abscesso estavam presentes em 6.057.000 bois e vacas. Encontraram com pneumonia 144.000 bois e vacas, 62.000 ovelhas e 28.000 bezerros. Você pode estar pensando, que bom que encontraram, não é verdade? Mas olha o que diz o relatório no final. O relatório diz o seguinte: este é o número de carcaças retidas por várias doenças, mas liberadas para o consumo depois de removidas as partes afetadas. Que tipo de produto está chegando hoje às mesas da população? Durante esse mesmo período, 750.000 toneladas de peixes de água doce e peixes de água salgada foram condenadas a serem queimadas. Por quê? Presença de até 15 parasitas diferentes, incluídos cistos, tênis e solitárias e tumores. 16% das carpas tinham câncer no ânus e 20% das trutas tinham câncer nas vísceras. Por que esses animais estão adoecendo? Quando eu vim para a igreja na década de 80, eu vi uma citação em conselhos sobre regime alimentar que levou muito tempo para que eu pudesse entender. E ela diz o seguinte: à medida que aumenta a iniquidade dos homens, aumentam as enfermidades nos animais. E eu devo confessar que eu passei um bom tempo sem poder entender o que tem a ver a iniquidade dos homens com a enfermidade dos animais, até que eu fui descobrir essas técnicas na produção de criação e abate. Ela estava se referindo ao quê? Estava se referindo à ganância, à ambição, ao desejo de ganho em detrimento da saúde, tanto dos animais
como a saúde da população. Um boi que já está para o abate, 48 horas antes do abate, ele recebe uma injeção que é um antidiurético. E por que lhe dão um antidiurético? Para reter líquido. Por que eles querem que retenha líquido 48 horas antes do abate? Líquido representa o quê? Peso. Representa de 12 a 14% mais no peso no momento do abate. Qual é essa implicação para os consumidores? A implicação é que grande parte dos venenos do metabolismo dos animais, como creatinina, ácido úrico, ureia, amônia, mais de 20 venenos que deveriam ser eliminados pela urina, fica retido aonde? Fica retido na carne desses animais, e esse tipo de produto que provavelmente estão chegando hoje às mesas. Então, isso era um problema do passado? Não era um problema do passado, mas se tornou um problema presente, por isso se tornou uma verdade relevante e presente para os nossos dias, para o nosso tempo. Então, reduzir ou eliminar o consumo de produtos de origem animal seria o quinto passo mais importante a caminho da recuperação ou manutenção da nossa saúde. Entretanto, apesar de todos os sofrimentos, os animais estão se vingando. Somente nos Estados Unidos, a cada ano, 1.600.000 ataques do coração. Um ataque a cada 24 segundos e uma morte a cada 45 segundos. Qual é o principal culpado? Colesterol. Da onde que vem o colesterol? Colesterol é uma substância unicamente do tecido animal. Tecido vegetal não produz colesterol. Aliás, o colesterol é uma substância tão importante para a nossa saúde, mas tão importante, que o nosso fígado sintetiza todo o colesterol que nós precisamos. Quando começamos a ingerir produtos de origem animal, nós estamos acrescentando um extra. E à medida que vai passando o tempo, quando somos mais jovens, mais ativos, o fígado está zerado, mas à medida que vai passando o tempo, ele começa a cansar. E esse colesterol começa a ser distribuído e aplicado, depositado como mecanismo de defesa nas artérias, lançando os fundamentos de uma série de problemas cardiovasculares. À medida que aumenta a iniquidade nos homens, aumentam então as enfermidades nos animais. Existem alguns mitos, e alguns mitos com relação a produto de origem animal. Por exemplo, nós escutamos muito. Tem gente que fala assim: doutor Silmar, eu só como peixe porque o peixe é mais saudável do que as outras carnes. É mito ou realidade? Parece que veio como um choque, né? É mito. Por quê? O peixe é uma carne que ela tem mais bactérias por campo microscópico do que as outras carnes. Você pode pegar 100 gramas de peixe, 100 gramas de frango e 100 gramas de carne de vaca. Coloca lá no fundo do quintal, espera passar o tempo, qual que vai começar a cheirar mal primeiro? Por que será? Não usa o mesmo desodorante? É porque se deteriora muito mais rapidamente. O peixe é um animal que, quando é pescado, ele deveria ser pescado. E o que se faz? Quando você tem um morto, você faz o quê? Autópsia. Então você retira as vísceras, coloca sal imediatamente e numa caixa de isopor para... Porque senão, eu me lembro, quando era menino, eu saía para pescar, e saia de manhã, meio-dia, os peixes que eu pegava, está tudo meio durinho já. Ele se deteriora muito rapidamente. Outro problema que existe com os peixes é que todos os contaminantes do planeta são produzidos em terra. E quem produz esses contaminantes? Nós, seres humanos. Então, tem fábricas que produzem mercúrio, uma série de minerais pesados, de metais pesados. Tem, por exemplo, somente nos Estados Unidos se lança agricultura
12 milhões de toneladas de agrotóxicos por ano. Esses agrotóxicos são sintéticos, a natureza leva 400 anos para reciclá-lo. E quando vem as chuvas, para onde levam esses agrotóxicos? Para os rios, para o lago, para o mar. Então hoje, o habitat dos peixes é um dos habitats mais contaminados que existe no planeta, porque tudo que é produzido em terra vai para onde, levado pelas chuvas? Acaba na água. Por isso que às vezes você pode pegar um peixe num lugar bem longe, e se você observar, existe uma grande possibilidade que ele tenha algum tipo de tumor. A contaminação dos lagos, do rio, da costa. Na Califórnia, por exemplo, se aconselha mulheres que estão para engravidar, ou no período reprodutivo que não estão evitando, para que evite tuna. Por quê? Contaminado com mercúrio, que pode levar a malformações genéticas, principalmente do sistema nervoso central. Qual a diferença entre o tecido animal e o tecido vegetal? Os vegetais também estão nesse ambiente contaminado, entretanto, existe uma pequena diferença que ela é muito relevante. O tecido vegetal, ele concentra tóxicos 10 vezes menos que o tecido animal. Se você pega recipientes com algum produto tóxico, em primeiro você coloca um tecido animal e outro você coloca um tecido vegetal, o tecido animal ele vai absorver 10 vezes mais. Então, quando você muda para uma alimentação mais baseada em plantas, você não elimina os contaminantes, mas você reduz a 1/10 a sua exposição a esses produtos tóxicos. E aquilo que é levado para o mar é dinâmico, os lençóis freáticos, tudo é dinâmico. A terra não é viva, como muita gente diz, mas ela é dinâmica. Então existem correntes de água. Existem, por exemplo, hoje estão tirando mostras de animais nos polos, tanto norte e sul. Estão verificando que esses animais já apresentam no seu tecido presença de quê? De contaminantes. Como que chega lá? Regiões praticamente inóspitas chegam levados por quê? Pelas correntes de água. Não sei se vocês lembram daquele tsunami que teve no Japão em 2010. Algumas semanas depois daquele tsunami, ainda chegava lá no Alasca um colchão, uma geladeira flutuando. Vocês já imaginaram a distância? Então, tudo que se contamina no lugar, a água tem essa habilidade de levar e distribuir e acaba contaminando todo o planeta. Isso era um problema do tempo dos patriarcas e profetas? Não, é um problema nosso. Por isso é uma verdade presente e relevante. Tem uma passagem na Bíblia que menciona sobre a questão de carne, mesmo no Antigo Testamento. E ali diz o seguinte: quando comer, na realidade está dentro do contexto de orientação aos sacerdotes com relação aos sacrifícios. Eles diziam para os sacerdotes: você vai comer a carne, mas tem 2 coisas que você não vai comer. Que coisa é essa? Nem o sangue e nem a gordura. Quanto e quanto sofrimento não se evitaria se isso fosse obedecido? Quanto sofrimento. E na realidade, com relação ao sangue, os judeus, por exemplo, ele tem os sistema de abate, cria e abate os animais, que é um sistema muito interessante. Eles têm os matadouros profissionais. Os animais normalmente são colocados numa posição onde é cortado com uma espada, são os matadores especiais na jugular para evitar o quê? Evitar o sofrimento dos animais que têm que entrar em filas, já percebendo a morte, produzindo adrenalina, aquela angústia toda. E aí esse animal é completamente ensanguentado, depois ele é aberto, é removido as vísceras, é removida a gordura, depois o que sobra da carne é lavado com água várias vezes, depois aquela carne ela é sovada com as mãos, lavada novamente, sovada novamente e lavado novamente. Esse é o tipo de carne que os judeus ainda comem hoje. E às vezes quando estou em algum restaurante onde servem carne, e eu vejo pessoas comendo carne com um prato todo ensanguentado. Parece que estão terminando de matar o boi ali, no restaurante.
E outra coisa que muitas pessoas se enganam é que quando se fala que os patriarcas e profetas, a igreja primitiva comiam carne, deixa eu dizer para vocês, comiam, mas era o quê? Uma raridade. Sabe por quê? Era um produto extremamente caro, porque não havia esse sistema de produção em grande escala como nós temos hoje, de cria, de engorda. Somente a classe alta da sociedade é que tinha realmente acesso à carne como se tem hoje. Não era 3 vezes por dia, nem era nem uma vez por dia. Tinha famílias que a carne era apenas para fins religiosos e comemorativos. Nós vemos isso de uma maneira muito interessante no sistema sacrificial. Quando o filho pródigo retornou à casa para comemorar, o que o pai fez? Matou um novilho cevado. Era mais comemorativo. Então, se consumisse ainda como se consumisse no passado, em quantidade e na qualidade, as implicações não seriam tão adversas como é nas condições que são consumidas hoje. Então é necessário uma reforma alimentar nesse sentido. Seguinte, outro mito, eu como carne de frango porque tem menos colesterol do que a carne de vaca. Não é isso que o pessoal fala? Come um franguinho aí. É mito ou realidade? É realidade, mas veja só a realidade. 100 gramas de carne de vaca tem, em média, 75 miligramas de colesterol. 100 gramas de carne de frango tem, em média, 72 miligramas de colesterol. Tem menos? Tem. É relevante? É irrelevante. E é muito pior, sabe o que é muito pior? Porque a pessoa pensando que tem menos, em vez de comer 100 gramas, acaba comendo 200 gramas e acaba duplicando o seu aporte de colesterol. Então tudo isso aí é o quê? Isso aí é um mito. Os frangos, hoje, eles têm um conteúdo de acúmulo de gordura que seja ser 20% mais do que aqueles frangos que são criados ainda no sistema de subsistência, né? Em casa. São chamados frango caipira. Tinha outro aqui, não estou conseguindo localizar, mas eu localizo em qualquer momento. Agora, existem algumas preocupações. E lembrem-se que eu mencionei que a nossa preocupação não é com determinado nutriente. Você está preocupado com o seu aporte de ômega 3? Está preocupado? Se está, não deveria. Você está preocupado com o seu aporte de proteínas? Se está, não deveria. Você está preocupado com as vitaminas? Não. A sua preocupação deve ser somente qual? Quantos se lembram da palavrinha mágica? Já esqueceram? Estão tomando água? Essa palavra chama-se variedade. Se você tem uma alimentação variada, com certeza você vai ter os nutrientes que seu corpo necessita. Se você pensar em apenas um nutriente, você começa então a desequilibrar. A variedade é o que nós então precisamos. Eu mencionei também que essa variedade não pode ser nem muita variedade na mesma refeição. Com relação aos produtos de origem animal, existe uma outra implicação, ou melhor dizendo, uma outra preocupação. E a preocupação é com relação à vitamina B12. Por quê? Na realidade, não existe nenhum animal do planeta que produza a vitamina B12. Nenhum animal produz. A galinha não produz, a vaca não produz, a ovelha não produz, ninguém produz essa vitamina. Essa vitamina, ela é sintetizada por bactérias. Aonde está a presença dessas bactérias em maior quantidade? Onde que está? No chão. Sabe onde elas já estiveram presentes também uma quantidade adequada? No nosso trato digestório, fazendo parte da flora intestinal. Aqueles que vivem lá no interior provavelmente estão colonizados. Quem vive numa grande cidade, que não tem contato com a natureza,
não planta uma horta, pega um vegetal e acaba praticamente esterilizando o pobre do vegetal. Então estão completamente descolonizados, além de fermentações, antibióticos. Aqueles que tomam bebida alcoólica, que não é o caso daqui, acaba destruindo essas bactérias, que são as mesmas bactérias que colonizam o intestino da vaca, da galinha, dos animais, que pegam o cobalto e formam a cobalamina, que é a vitamina B12. Então, era plano de Deus que o ser humano recebesse a sua B12 no contato com a natureza. O problema é que nós estamos fora do nosso habitat natural. Vivemos numa cidade, isolados, super preocupados com bactérias, com uma verdadeira paranoia. E eu quero dizer para vocês que esse ano, não sei se foi esse ano ou ano passado, se foi ano passado, os cientistas catalogaram quantas bactérias nós temos no corpo humano, quantas espécies. Sabe quantas espécies de bactérias nós temos no corpo humano? 8.700 espécies de bactéria. Existe bactéria na pele, nas mucosas, na boca, em tudo quanto é lugar, bactérias. Aliás, um ser humano de 1,70 m, pesando 70 quilos, parecer um ser humano saudável, ele tem que ter no seu intestino de 3 a 5 quilos de bactérias. Na realidade, nós temos mais bactérias no trato digestório do que células no nosso próprio corpo. A diferença é que no corpo ela está bem organizada estruturalmente, ali está tudo embolado. Então, existe uma preocupação como todo mundo fosse viver livre de bactérias. Não é. Essas bactérias do trato digestório, elas interatuam com o nosso sistema imunológico para nos proteger. É uma simbiose perfeita. Então, como as pessoas vivem fora do seu habitat natural? Por exemplo, se você compra um sítio, vai para lá viver no sítio e começa a plantar a sua horta e ter contato com a terra, e você pega lá a folha de alface e lava simplesmente em água corrente, e as folhas têm pequenos poros, você nunca consegue esterilizar, e nesses pequenos poros tem o quê? Tem bactérias, você começa a comer aquilo e vai se recolonizando. Mas o problema é que vivemos nesse mundo, e aí o que você tem que fazer? Tem que haver uma compensação. Como é que nós vamos compensar? O ano passado, uma pesquisa feita pela Tufts University em Boston, Massachusetts, revelou algo interessante. Revelou, sabe o quê? Que 45% da população está com níveis de B12 abaixo dos desejáveis. 45%. E eu quero perguntar para vocês, 45% da população é vegana? Provavelmente 0,45%. O que esse estudo está nos indicando? Que a deficiência de B12, ela está muito distribuída também entre carnívoros, apesar da crença popular. Por exemplo, somente na Índia existem 50 milhões de vegans. E os vegans são tão radicais que eles não comem nem mel de abelhas porque dizem que vem do animal. Não existe deficiência proteica. E a deficiência de vitamina B12 entre eles ainda é menor que a população geral. E essa deficiência, na maioria das vezes, está relacionada, sabe o quê? A parasitoses. São secundárias, não a dieta. O que faz diferente os vegans? É que eles têm mais contato com o quê? Eles têm mais contato com a natureza. Então, em função desse contexto, eu como médico, o que eu recomendo para todos, independente que seja ovo-lacto-vegetariano, independente que seja vegano ou carnívoro? Sabe por quê? Por que alguns animais também nós estão tendo? Porque a vaca que é criada lá no meio do mato, quando ela, na grama, no pasto, quando ela come a grama, junto com a grama o que vem? Essas bactérias, ela engole e ali coloniza e produz a vitamina B12. Mas grande parte dos animais são criados em quê? Em cativeiros, e que são tratados com cereais, que são tratados com agrotóxicos, também matam esta
essas bactérias do solo. Então, já não é uma fonte o quê? Já não é uma fonte segura. A fonte segura, o que é? O contato com a natureza. Entretanto, existe o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal qual é? Que você comprasse um pedaço de terra e fosse lá plantar e comer a que a terra produz, ter esse contato novamente. Mas o mundo real qual é? Você vive numa cidade, você tem filhos, você precisa de trabalhar, tem que mandar os filhos para a escola. Então, aqueles que têm um terreno, pelo menos, plante uma horta na sua casa. Se tem filhos, plantem com os vossos filhos. Ajude a manusear a terra. Colha e comam. É espetacular. Hoje, por exemplo, uma criança quando bota o pé no chão, a mãe falta arrancar os cabelos da cabeça, vai ficar doente, coisa e tal. E essa super proteção que acaba tirando até o quê? A melhor defesa do corpo humano. Tem que haver higiene. Na realidade, por exemplo, para uma pessoa ficar doente de uma bactéria patogênica, não é o contato com a bactéria somente que vai levar a isso. É o contato com a dose infectiva. Então vamos supor que você tem ali uma folha de alface. Vamos supor que ali tem algumas bactérias patogênicas. Quando você lavou aquilo em água corrente, você não livrou aquela folha de todas as bactérias patogênicas, mas você livrou o quê? A dose infectiva. E aquela pequena quantidade, seu organismo vai poder lidar muito bem com ela. Então, o que eu recomendo é que, normalmente, uma pessoa saudável, ela tem reservas de vitamina B12 para 3 anos, 3 anos e meio. Então, eu recomendo que quem vive em grande cidade, em centros urbanos, que a cada 3 anos faça um exame de níveis de B12. Porque os sintomas são tantos, e eu até creio que muitos não são nem reportados, mas hoje, por exemplo, existem mais ou menos 25 sintomas diferentes que a vitamina B12 pode provocar, e são sintomas bem insidiosos. Por exemplo, pode começar com um pequeno formigamento nas extremidades dos dedos dos pés. Eu não vou nem falar muito, pode ser que tenha algum hipocondríaco, já pensa que esteja aqui doente, né? Então, são sutis. Faça um exame. Se estiver ok, é porque de alguma maneira está chegando. Se não estiver, você tem que o quê? Repor. Aliás, eu iria até mais longe ainda. Comece a desenvolver o hábito de consumir produtos, principalmente cereais, que vêm enriquecidos com vitamina B12. E faça o seu exame. Porque existem muitos e muitos problemas de saúde. Inclusive alguns quadros depressivos, que a pessoa às vezes está batalhando com a deficiência de B12, ou alguns distúrbios neurológicos, ela não sabe. E às vezes nunca cai também a ficha de um médico para pedir um exame de B12. Infelizmente hoje, a solução que nós temos para tudo que nós não sabemos, o que é? Chegou no consultório, estou sentindo isso e aquilo, não tenho a menor ideia do que tem, o que eu chamo? Virose, exatamente. É uma virose, né? Manda para casa, dá um remédio e ficamos orando lá para que a pessoa melhore, né? Que às vezes não tem tempo de fazer exames, esperar aquela coisa toda. Então, faça o exame e comece a consumir produtos se você vive em uma grande cidade. Vitamina B12, ela é uma vitamina solúvel em água, então você nunca vai ter o risco de tomar doses excessivas. Ao contrário das vitaminas A, E, D e K, que são solúveis em gordura. Essas sim pode haver o risco de haver uma overdose e você desenvolver alguns problemas por uma dose muito, muito alta. Agora é interessante como os seres humanos às vezes, com mosquitos, engolem camelos. Não é verdade? Eu, por exemplo, aqui no Brasil, eu tenho percebido que quando a gente sai de uma grande cidade e pega a estrada, é muito comum você ver no meio do caminho a figura de quem? Do vendedor de caldo de canas. Não é verdade? E às vezes naquele verão assim bem quente, você vê o vendedor de caldo de cana, já começa a salivar, né? Eu vou tomar um caldo de cana. E você para o seu carro e pede lá ao vendedor de caldo de cana, me dá um copo de caldo de cana. Ele então pega aquela cana, que ele mal deu uma raspada com um facão, que também já estava sujo, não é verdade? Coloca naquela moenda, que provavelmente uns 2 anos que ele nunca deu uma manutenção, nem uma limpadinha. E depois te serve o caldo de cana, provavelmente com 10 ou 12 abelhas ali amassadas, não é verdade? Agora uma pergunta,
Por que que todo mundo, quando está terminando de tomar o caldo de cana, tem que fazer assim para terminar, tomar o restinho? Rico em B12. Ali está o quê? Na realidade tinha que pegar a cana, raspar, dar uma lavadinha, né? Mas às vezes nós estamos preocupados com tanta coisa, acabamos coando mosquito, engolindo o quê? Engolindo camelos. Então creio que tenha ficado bem claro essa questão dos produtos de origem animal. Não tenho como determinar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, aqui está a informação, cada um na sua velocidade, com espírito de oração. A igreja sem espírito de crítica, em vez de criticar um ao outro, deveria ficar se ajudando nessa caminhada, né? Existem algumas ilustrações da igreja que eu discordo. Por exemplo, fala assim, a igreja não é hospital, é um hospital. Irmãos, a igreja não é um hospital. Todas as figuras que existem da igreja na Bíblia é de um exército, não de um hospital. Ela é um exército que tem um hospital, mas ela é um exército e ela marcha junto para ser vencedoras. Então evitar essas castas dentro da igreja, que é vegetariano, é ovo lácteo vegetariano, procurem orar um pelos outros, com espírito de oração, e certamente Deus vai operar um grande milagre na velocidade de cada um, no seu dia e no seu tempo. Eu me lembro que quando eu vim para a igreja, havia alguns grupos, eu até cataloguei, né? Nunca falei isso para ninguém, mas vou falar para vocês aqui. E eu vi que tinha um grupo dos vegetarianos, ovo lácteo vegetarianos. Era uma casta. Havia também os veganos estritos. Mas eu identifiquei um outro grupo. Eu coloquei o nome, sabe de quê? Flexitarianos. Esse é aquele que quando tem soja ele está feliz da vida, se tem carne também ele come, ele está feliz com todo. Ele funciona com os dois. São os flexitarianos. Vamos então acabar com essas divisões e vamos buscar uma dieta mais baseada em plantas. Muito bem. Para encerrar, gostaria de ler aqui uns salmos. Eu não sei se eu já li esse salmo, nem sei o que eu li aonde, mas se eu já li, vamos ler novamente. É o salmo mais lido da Bíblia, mesmo pelos não evangélicos. Que salmo é esse? É o 91, né? Mesmo a pessoa que não frequenta a igreja, você chega às vezes na casa, tem a Bíblia, está aberto no Salmo 91. Vamos ler alguns versículos bem rapidamente e aí encerrar a mensagem dessa noite. Amanhã, nosso programa de revitalização física e mental em 12 semanas. Bom, tem que confessar um pecado aqui. As perguntas que me deram ontem, eu acabei esquecendo na cabeceira lá do hotel, né? Mas chegou uma e amanhã eu prometo então que vou responder. Alguém tem perguntas aí escritas? Não? Então vamos pegando essas perguntas aí que nós vamos responder aqui rapidamente. Essa pergunta, gostaria de saber o motivo pela qual sempre quando como grão de bico, feijão, lentilha, castanhas, amêndoas, fico com muito gases. O que devo fazer? Primeira coisa, você come rápido ou come devagar? Você come falando? Você come com a boca fechada? Ok? Então, essas coisas sendo consideradas, por exemplo, pessoas que comem assim. Já reparou? Ou quando come estão falando constantemente. Você está falando e está engolindo o quê? E está engolindo ar. Então aí vai produzir não, esse ar que você engole é ar, vai provocar distensão abdominal. Outros porque não mastigam corretamente. É aquilo que eu mencionei, para a direita, para a esquerda e gol. Então, vai produzir gases. Então, corrija a mastigação, mastiga os alimentos sempre com a boca fechada, né? Olha. Assim, ó. Boca fechada, lábios fechados. E outra coisa, evite muitas misturas, aí entra a combinação dos alimentos, ok? E existem alguns alimentos que nós temos uma peculiaridade de não lidar com eles. Por exemplo, a senhora White disse, feijão para mim é um veneno. Ela estava dizendo que feijão é um veneno? Estava dizendo que para ela, por isso ela evitava. Tenta utilizar essa estratégia que você vai ver que vai melhorar
vai melhorar bem, ok? Muito grato. Ok. O pessoal está curioso aí com micro-ondas, né? Pergunta do micro-ondas. Eu mencionei, o micro-ondas é o seguinte: como que ele aquece os alimentos? Através de ondas eletromagnéticas. Então, essas ondas eletromagnéticas, cada molécula tem um polo negativo e um polo positivo. E aí, essas ondas incidem naquela molécula e começa a fomentar a mudança de polaridade. Positivo fica negativo, negativo positivo, e assim trocando. Mas isso em milhões de ciclos por segundo. E a molécula vai vibrando e a vibração vai criando aquele calor. Entretanto, essa vibração, ela descaracteriza, ela acaba mudando a estrutura molecular daquele alimento. E quando a pessoa ingere, o corpo já não reconhece porque perdeu a sua característica molecular e desencadeia-se uma resposta autoimune. Não autoimune, resposta imune, que nós chamamos de leucocitose digestivas. O mesmo fenômeno ocorre quando comemos alimentos somente cozidos e não incluímos alimentos crus. Só que o mecanismo é diferente. Dos alimentos crus, por que isso ocorre? Dos alimentos cozidos. Porque na nossa memória imunológica, alimento cozido não nos pertence. Por exemplo, você acha que Eva recebeu como presente de casamento um jogo de panelas para cozinhar quando ela se casou? Não. Os alimentos eram ingeridos no seu estado natural, porque eles tinham uma textura diferente dos que existem hoje. Depois do dilúvio, mudou o clima no planeta. Por exemplo, o milho, quando você colhe, ele está bem macio, você pode comê-lo. Depois que passou algumas semanas, se você colocar no sol, você tem como comê-lo? Não, ele endurece. Por que ele endurece? Porque ele perde água para o ambiente. Assim acontece com feijão, assim acontece com muitos alimentos. No processo da cocção, o que se está fazendo? Repondo aquela água que foi perdida. Entretanto, nesse processo, é desnaturado muitas enzimas. E aí, quando nós engolimos, o nosso corpo não reconhece. Agora, o que indica o corpo se está cozido ou se está cru? A presença de enzimas vivas não desnaturadas. Por isso que você precisa comer o quê? Junto ou antes das refeições, sempre tem que ter uma porção de alimentos crus, que aí o corpo identifica a presença de enzimas e não desencadeia então essa resposta chamada leucocitose digestiva. Já me enrolei aqui? Qual o melhor pão a ser ingerido, com fermento ou sem fermento? Certamente é o sem fermento, né? Mas tem aquele fermento biológico que se pode utilizar. Na realidade é o seguinte, eu já tive até algumas igrejas onde existe um problema muito grande. É o problema da dieta original. Já ouviu falar? Pessoal que fala que a gente só pode comer a dieta do Éden. E existe aí facções pregando isso. Então a ideia é o seguinte, que não se pode comer raiz, porque a Bíblia diz que é tudo que está em cima da terra, é aquela coisa toda. Entretanto, é necessário encarar uma realidade. Não existe nesse planeta alimento perfeito. Todos os alimentos, eles têm problemas. Porque nós vivemos num mundo que não é perfeito. E nós buscamos o nosso melhor. Por exemplo, uma semente de maçã, a maçã é espetacular. Agora a semente já tem o quê? Cianureto, que pode ser tóxico. Então, nós buscamos o nosso melhor, não temos como comer a dieta do Éden, porque nós não estamos no Éden. Além disso, no Éden, eles comiam fruto na árvore da vida. Onde é que está o fruto da árvore da vida que ainda não encontrei? Então, Deus não quer a nossa perfeição nesse mundo, Ele quer a perfeição dentro do nosso contexto de imperfeição com relação à alimentação. Então, nós fazemos o nosso melhor, e ali está bem delineado o que é o melhor. Então, utiliza-se um fermento biológico. Tenta-se fazer, então, o melhor. O que é bom para a menopausa? Bom para a menopausa ou bom para você? Se for para a menopausa, continue fazendo como está fazendo, né? Se for bom para você, os fitoestrogênios têm demonstrado ser de grande ajuda
para uma grande maioria das mulheres. Existe, entretanto, uma pequena minoria que tenta fitoestrogênios, tenta isso, tenta aquilo e não consegue. Essas mulheres, às vezes, não têm qualidade de vida, vivem chorosas, deprimidas, às vezes com ideações suicidas. Nesse aspecto, então, eu digo, utilize o medicamento, mesmo que seja medicamento sintético por um período, cuida da alimentação, porque senão pode trazer outros problemas. Mas a maioria tem uma boa resposta com os fitoestrogênios. Amora, a linhaça, soja, não é verdade? Inhame, batata doce, ok? Quem deveria evitar principalmente quantidade muito grande de soja? Quem é? São os homens. Por quê? Tem muito fitoestrogênio. Então, soja tem que se consumir em pequenas quantidades. Tem gente que come leite de soja, feijão de soja, assado de soja, sobremesa de soja, e é uma quantidade muito grande. Já até me perguntaram, doutor Silmar, qual a quantidade ideal para o homem? Eu falo, não tem a quantidade ideal, mas quando você sentir que está falando fino, já tem que parar, né? Porque o negócio está ficando meio feio. Claro que é uma brincadeira, é um exagero, né? Tive pancreatite, fiquei internado no hospital. O que devo fazer? Fique em casa e não trate a pancreatite. Comece a tratar e cuidar do pâncreas, não é? Pancreatite pode estar relacionado com vários problemas. Um dos mais comuns, que não é o contexto aqui nosso, é o problema de ingestão de bebidas alcoólicas. Também pode ocorrer por obstrução do duto comum, quando começa a vir refluxo de bilis, né, da bile para o pâncreas. Existem muitos. Então, cuide da alimentação, mastigue bem. Evite durante esse período uma quantidade de gordura, evite gordura acrescentada aos alimentos. Limite-se aquela gordura ali que está reservada já aos alimentos em si, como as nozes, em pequenas quantidades. Se existe algum problema ainda, coloque um cataplasma de argila para ajudar no processo de desinflamação. Vai fazendo tudo isso e certamente pode ser uma grande ajuda na sua recuperação total. Como aumentar o sistema imunológico? Quais as causas? Como curar lúpus, né? Na realidade não é aumentar o sistema imunológico, é o quê? É imunomodular. Imunomodular Ok, essa é a última. É imunomodular. Imunomodular não existe um alimento, não existe uma coisa, é um conjunto de coisas. Está relacionado com... Nosso corpo ele não trabalha com um sistema. É um conjunto de sistemas que trabalham entre si para fomentar a nossa saúde e preservar a nossa vida. Então não é um hábito. Então é o quê? Água em quantidade adequada, hidratação, uma atividade física moderada, alimentação, mastigação, buscar os alimentos no seu estado mais natural possível. Então tudo isso é o que vai contribuir para um melhor sistema imune. Com relação a lúpus, já existe aí uma enfermidade anti-imune, ou autoimune, melhor dizendo, anti-imune. Depois de 350 palestras, a mente já não funciona, né? Autoimune, então, existem muitas recomendações. Eu recomendo que você me mande um e-mail, normalmente que a gente não tem como fazer consulta. Me mande um e-mail, a gente manda algumas recomendações já para esses problemas, são um problema um pouco mais complicado. O que cura a esofagite? Parar de agredi-la, né? Criar condições para que... Normalmente, a esofagite pode vir por uma série de fatores. O principal deles é esses refluxos constantes, que vai acabar, então, criando as condições ideal. Tem uma pergunta aqui, não entendi. O que cura o pé feio? Ah, não, pé frio, né? O que cura o pé frio? É o pé quente, né? Bom, normalmente o pé frio pode estar relacionado com vários fatores. Um dos fatores é o quê? É circulação. Lembra-se que eu mencionei aqui? Aumentar o consumo de água, reduzir o consumo drasticamente de cereais refinados, de açúcar refinado, que vai tornar o sangue muito mais fluido, vai facilitar uma melhor perfusão dos tecidos. Ok? Então,
é um problema realmente de circulação. Muito bem, amanhã eu trago as perguntas que eu levei e respondo. Salmo 91, vamos ler do versículos 9, depois 14 ao final. Eu vou reparafrasear. Porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Por isso nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Porque a Deus você se pegou com amor, por isso Ele vai livrá-lo e pô-lo a salvo, porque você conhece o nome dEle. Quando você o invocar, Ele lhe vai responder, e na sua angústia Ele estará contigo, vai livrá-lo e glorificá-lo. E o último versículo que diz, vai saciá-lo com o quê? Com a longevidade, e vai mostrar a salvação. Muito bem. O Samuel continua lá com o material à disposição, aqueles que não adquiriram, os 8 DVDs mais o livro, já à saída da igreja. Quero convidar a todos que se coloquem de pé. Quero perguntar aqui à liderança da igreja se existe algum anúncio para ser feito. Ainda? Não? Então oremos. Depois da oração, vou me encaminhar para a saída para cumprimentá-los. Pai nosso que está nos céus, uma vez mais gratos por estarmos aqui, aprendendo da Tua palavra e também através da revelação, como viver uma vida saudável. Como viver uma vida saudável, ó Pai, para que possamos ser mais úteis à nossa família, à Tua igreja, à nossa comunidade. Ajude-nos novamente em nossas dificuldades, perdoa os nossos pecados, abençoe de maneira especial a cada uma das pessoas presentes, de maneira muito especial a todas as visitas que estão aqui. Abençoe também de maneira especial nossos familiares, onde quer que se encontrem, que possa estar sob a sua divina direção e proteção. Em nome de Jesus, amém.